A cura de um cego em Betsaida. Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para continuar mais um estudo da Palavra de Deus. Ainda no livro de Marcos capítulo 8, agora no versículo 22, a cura de um cego em Betsaida, né? Para você que está chegando agora, que Deus abençoe você, e para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você também. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Vamos por parte. No vídeo anterior, né, nós vimos que Jesus estava em Decápolis, né? E agora Jesus sai de lá e Jesus vai para Betsaida. Mas antes de chegar aqui, Jesus passou em outros lugares, né? Mas chegando aqui, Jesus já vê uma ação, já vê a necessidade de agir. Porque agora tem alguém esperando, um cego. Trouxeram este cego para que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Ou seja, olha como esse milagre aqui é interessante. Trouxeram o cego, sim, mas assim que o cego chegou, né, perto do Senhor, o Senhor logo tirou ele de perto das pessoas, fora da aldeia, né? E ficou ali com ele, porque o milagre que Jesus queria fazer na vida desse homem era um milagre entre ele e esse homem. Era um milagre interno. Não era um milagre para ser exposto, mas era um milagre entre ele e o homem. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Esse milagre aqui, ele é tão estranho quanto aquele lá em Decápolis, né? Lá nas regiões de Tiro e Sidom, onde Jesus também curou um surdo que era surdo e caco, né? E lá fala que Jesus tocou com o dedo no ouvido do homem e depois tocou na saliva. E lá também o Senhor tirou esse homem, afastou esse homem também da multidão. E aqui também a gente está vendo esse milagre acontecer, né? Então, agora imagina que se os escribas, né, se os anciões vê uma ação dessa, eles que eram tão limpos, tão puros, tão intocáveis de qualquer coisa impura, vendo Jesus operando dessa forma, tem coisas que Jesus faz na nossa vida que ele faz em silêncio para não causar escândalo àqueles que não crê, nos incrédulos, né? Então Jesus fez isso lá em Tiro e Sidom, afastou esse homem, curou esse homem de uma forma diferente e agora, novamente, o Senhor afasta esse homem da multidão também em Betsaida para fazer essa cura que para muitos seria escandaloso, né? E este recobrando a vista, ou seja, eu creio que esse homem, ele por alguma razão, ele foi impedido de ver. Mas eu creio que ele tinha visão por causa dessa palavra, recobrando, ou seja, retornando a ver, né? Respondeu: vejo homens. Primeiro Jesus pergunta: vês alguma coisa? E ele, te recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Outra característica que nos revela que esse homem já conhecia né, as coisas, porque para ele ter entendimento de árvore, porque ele já conhecia a árvore, então ele não nasceu cego. Algo aconteceu e ele foi impedido de ter a visão dele. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido e tudo distinguiu de modo perfeito. Ou seja, o único momento em que Jesus usou duas vezes, né, as mãos para curar alguém. A gente vai ver muita história, que nem essa, né? Que alguns dizem que é porque Jesus havia amaldiçoado esse lugar. E então, por isso que agora, para ele restabelecer a visão desse homem, teve que ser uma ação dupla, né? Das suas mãos para que ele restabelecesse. Isso aí é
tão sem importância que a gente nem vai dar muito crédito a isso, porque o que é importante aqui é o que Jesus está fazendo na vida desse homem, curando, restabelecendo novamente a visão desse homem, trazendo a ele a dignidade novamente para ele, para que ele pudesse viver novamente no meio da sociedade e também em paz no meio da sua família. Então, vendo, novamente lhe pôs as mãos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então ele voltou novamente a ver tudo perfeito. Agora ele não estava só vendo a árvore andando, ele estava vendo as pessoas andar. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Ou seja, Jesus agora pede para que esse homem vá para casa, mas que não vai. Alguns dizem que é porque ele não era dali, ele era de uma outra nação, não sei o motivo, mas aqui fala que Jesus pede para que ele retorne para casa, mas recomendando que não entrasse na aldeia, né? Você já conhece como era esse povo, né? Então, isso foi uma recomendação. Uma coisa eu digo, aonde Jesus estava tinha milagre. E não importava o grau de necessidade, o grau de enfermidade, o grau do impedimento que a pessoa tinha na vida. Jesus entrava, ou sendo por palavra, ou sendo por toque, ou sendo alguém tocando nele, ou seja, ele impondo a mão, ou seja, como fosse, ou simplesmente enviando os apóstolos no nome dele, as pessoas eram restabelecidas, eram curadas, as pessoas eram libertas, elas eram alimentadas. Aonde Jesus chegava, tinha manifestação de poder, manifestação da glória de Deus, manifestação de milagre. Porque Jesus, ele era cheio de Deus. Apesar de que Jesus, ele humanamente falando, ele tinha suas limitações, né? Apesar de tudo isso, mas ele nunca deixou de ser um Deus perfeito. E ele era 100% cheio do Espírito Santo de Deus, que o conduzia, que o guiava para fazer essas obras tão perfeitas. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.